fiasco na arrecadação do imposto de renda era pedra cantada. Você está acompanhando o Curadoria de número 32. Pessoal, tivemos agora, bem recentemente, uma divulgação de que o esperado pelo governo de arrecadação com esses novos impostos, né, sobre o andar de cima, essas tributações que são colocadas dessa maneira, o esperado dessa arrecadação tem sido muito aquém. Vamos dar um passo atrás. No ano passado, foi votado e regulamentado no final do ano, né, no final de 2025, que a partir de 2026, as pessoas que ganham em folha até R$5.000 não teriam mais desconto de imposto de renda. Isso começaria a partir de 5.000, com uma escala lá, e a partir de 7.300 ou 7.500 ficaria normalizado de novo. Mas enfim, até 5.000 não pagaria, saindo de uma situação que era de basicamente metade disso antes, né? Até um pouco menos do que a metade. Enfim, e como constitucionalmente você não pode abrir mão de receitas sem colocar na mesa quais são as receitas que irão substituir, obrigado Lei de Responsabilidade Fiscal por essa, o governo disse que vamos abrir mão de quem pagava imposto de renda ganhando até 5.000 em folha, colocando uma alíquota sobre as distribuições de dividendos de empresas e também sobre remessas internacionais. Pois bem, o que acontece? Em números, segundo o levantamento recente da Folha, né, trazido pela Folha, a arrecadação esperada para o ano inteiro de 2026 seria de 30 bilhões de reais, né, que seria equivalente aí ao que deixaria de ser arrecadado, tirando essa obrigatoriedade, tirando de cena mesmo, né, o imposto de renda até R$5.000 em folha. Pois bem, até o presente momento, considerando os primeiros 2 meses do ano, o governo obteve 156,9 milhões de reais. Levando em consideração que a expectativa total, né, considerando tanto imposto de renda sobre distribuição de dividendos, quanto remessas internacionais, seria de 30 bilhões de reais durante o ano, essa arrecadação teria que acelerar bastante agora, porque no final das contas, até agora, considerando janeiro e fevereiro, foi apenas 0,5% da projeção de 23,8 bilhões para a distribuição de dividendos e apenas 0,6% da expectativa de arrecadação de 6,2 bilhões com remessas ao exterior. Talvez você que está acompanhando esse episódio vai pensar, putz, mas como que era pedra cantada? Se era pedra cantada, por que não foi falado anteriormente? Calma, vamos por partes. Por que era pedra cantada que isso iria acontecer? Existem 3 motivos que explicam. O primeiro motivo, a partir do momento em que isso foi definido, que começaria a valer essa alíquota sobre distribuição de dividendos e sobre remessas internacionais a partir de 2026, o que aconteceu é que muitos grandes players decidiram fazer essas remessas em 2025. Inclusive, não vou citar nome de empresa aqui, mas se você pesquisar facilmente, você encontra algumas empresas fizeram a manobra que eu pessoalmente acho extraordinariamente arriscada e negativa em termos gerenciais, mas enfim, algumas empresas fizeram isso. Algumas empresas chegaram a pegar empréstimos só para baixar o saldo contábil de distribuição de resultados, ainda no ano de 2025. Né? Então, isso pode parecer uma loucura, mas vai começar a me tributar em 2026, então eu vou adiantar agora em 2025. Mesma coisa foi feita para diversas remessas internacionais que também foram realizadas até o final de 2025 para tentar fugir dessa tributação. O segundo ponto é que no momento em que foi estabelecida essa compensação, como tem sido chamada, né, que, pequeno parênteses, é chamado de compensação porque
não tem a intenção de arrecadar, tem a intenção de substituir uma receita que não vai acontecer. Se até R$ 5.000 em folha as pessoas não pagam mais imposto de renda, essa compensação, de novo, obrigado Lei de Responsabilidade Fiscal por essa compensação teria que vir de outro lugar. Beleza. Dentro dessa descrição, no final do ano passado, do que poderia ser compensado, né, de como é que funcionaria essa compensação, o que foi colocado na mesa? Que as empresas que fizessem uma certa ata de declaração dos lucros realizados, né, dos lucros gerados até o final de 2025, poderiam distribuir de acordo com as regras antigas até o final de 2027. Então, vamos falar em português bem claro aqui. Com essa alteração da regra, passou de R$ 50.000 por CPF da distribuição, você já tem uma alíquota a pagar. Beleza. Se você tinha lucros a realizar, e isso aconteceu com muitas empresas do Simples, muitas empresas menores que não entraram no primeiro cenário, que não puderam fazer essa zeragem dos valores contábeis, distribuindo todo o resultado possível para não entrar nessa nova regra. Né? Muitas empresas menores entraram nesse segundo cenário. Se você tinha lucros realizados até o final de 2025, realizados não, gerados, perdão, até o final de 2025, e você declarasse conhecimento na sua junta comercial de que aqueles resultados ainda não tinham sido distribuídos, então você poderia distribuir normalmente. Vamos para a regra. A partir de agora, né, de 2026, passou de R$ 50.000 por mês por CPF, já teria que gerar uma guia ali, né, de imposto de renda. Se a empresa, vamos supor, uma empresa pequena, uma empresa até média, porque as maiores realmente já fizeram tudo isso em 2025, uma empresa reconhece que nos últimos anos tinha um saldo contábil de dividendos a distribuir de R$ 2.000.000, e vamos supor também que essa empresa distribua R$ 800.000 de dividendos para os seus sócios. Se essa empresa fez essa declaração junto à junta comercial até o final do ano passado, ou até o começo de janeiro, que foi quando essa exceção foi colocada como possível, isso significa que nos anos de 2026, de 2027 e 2028, porque essa exceção vai até o final de 2028, essa empresa vai poder fazer as distribuições de dividendo da maneira que quiser. Então, quer dizer, aqueles 50 mil, a partir de 50 mil pagaria 10%, isso não vai acontecer até que se zere esse estoque reconhecido, e só de 2029 em diante que essa empresa, caso não faça algum gerenciamento entre sócios e acabe distribuindo mais de R$ 50.000 dentro de um mesmo período, só aí que esse sócio vai acabar pagando esse imposto de renda. Então vocês veem que, vamos lá, primeiro cenário, adiantar as remessas e adiantar as distribuições do saldo contábil até o final de 2025. As grandes empresas e os grandes players fizeram isso até o final do ano passado. Segundo cenário, colocar como exceção, naquela exceção da descrição de compensação dessa nova regra, olha, eu tinha X milhões de reais de saldo contábil de lucros gerados, eu vou distribuir isso ainda na regra antiga até o final de 2028. Esse é o segundo cenário. Esses dois já pegam a imensa maioria. E o terceiro cenário, que é o que entra agora, e eu acredito sinceramente que esse é o maior ponto que mostra como essa estimação de receita foi muito acima do que a realidade apontaria, é o aspecto de gerenciamento da distribuição de resultados. Imagina você, uma empresa de pequeno porte, uma empresa de pequeno, médio porte que está dentro do Simples, por exemplo, que gere aí seus 70, 80 mil reais de resultado por mês. Isso pode acontecer com muita franquia, tem muita empresa que pode estar encaixada nisso. Sabe como? E eu não estou, realmente não me acusem de ser Daniel Fraga, eu estou simplesmente contando para vocês uma coisa muito dentro da norma, é só um gerenciamento tributário bem simples. Se nessa empresa, no lugar de fazer a distribuição para um sócio,
passar a fazer 2 distribuições, uma para cada sócio diferente, você já pode ficar abaixo de 50 mil. E isso significa que você já não vai ter essa preocupação com esse limite de 50 mil que geraria essa DARF. E vamos ser sinceros, pessoal, por mais que existam muitos conteúdos falando sobre distribuição de dividendos, né, pessoal do Barça lá, que é bastante respeitado, cara, você conta nos dedos de uma mão quantas pessoas no Brasil recebem dividendos acima de 50, de 70, de 80 mil reais por mês só com investimento em papel. No final das contas, isso acontece geralmente com quem é sócio de empresa que está na economia real, franquia e tudo mais. Então, assim, por que era pedra cantada? Que essa arrecadação não iria acontecer, de fato. E muito provavelmente, com 90% de chance, o governo sabia, mas precisava colocar algum tipo de compensação para que passasse esse dos 5 mil, né, de até 5 mil sem cobrar o imposto de renda, o que era uma pauta ampla, né? Oposição e situação votaram praticamente juntas nessa questão. Ponto número 1. Os maiores players adiantaram esse processo até o final de 2025. Ponto número 2. Quem pôde e quem foi orientado por contador, por advogado, para fazer essa ata junto às entidades, né, a junta comercial mais próxima, reconhecendo esse saldo de dividendos a distribuir, também está tranquilo nesse problema e também não vai ter esse problema, pelo menos aí até o final de 2028. E em terceiro lugar, e aqui eu de novo, não estou dizendo, você pode usar uma artimanha para não pagar imposto de renda. Gerenciamento tributário básico aqui, não tem nada de difícil. Se é acima de 50 mil que você vai gerar esse tipo de cobrança, você distribui só para um sócio? Quantos sócios tem nessa empresa? Tem 2, tem 3? Beleza, então é 50, até R$ 49.999,99, você pode distribuir para um sócio por mês. A partir disso, você distribui para outro. É só isso. Então, assim, no melhor dos cenários, essa arrecadação de 30 bilhões de reais que o governo colocou nessa proposta de compensação, ela vai ser 1,2 bilhão e olhe lá, 1,25 do esperado. E claro, para você que está pensando aqui, nossa, meu Deus, que erro terrível, como o governo fez isso? Não é a primeira vez. Lá em 2023, o governo estimava cerca de 80 bilhões de reais por ano com demandas judiciais. E no final das contas não conseguiu arrecadar nem 1% disso. Então, não é nenhuma novidade, mas de fato, digo mais uma vez, era pedra cantada que isso iria acontecer. Caio Augusto, diretamente de 17 de abril de 2026. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, não se esqueça de compartilhar e não se esqueça de deixar o seu comentário. Até o próximo Curadoria.